Os mais velhos podem ficar aqui e abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Bem, quem se lembra do Muro de Berlim? Alguém? Já, se não, provavelmente já ouviram falar, né? Em 1961, o Muro de Berlim foi construído praticamente da noite para o dia. Se você olhar na história, foi terrível. Famílias acordaram e descobriram que uma cidade havia sido dividida. Muros de concreto, arame farpado, torres de vigilância e soldados separaram bairros e comunidades que antes viviam em unidade. Foi um momento trágico. Pais foram separados de seus filhos, amigos separados de seus amigos, uma cidade ficou separada e uma nação ficou dividida. Um historiador descreveu o sentimento daquela época assim: as pessoas ainda conseguiam ver o outro lado, mas eles não podiam voltar. Imaginem a tragédia disso. Você consegue ver onde você antigamente andava, as pessoas com que você antigamente convivia, mas você não pode mais voltar. Durante quase 30 anos, Berlim viveu com aquele muro dividindo a cidade e uma nação. Você podia olhar para o outro lado, podia lembrar de como era antes, mas você não podia voltar. Hoje nós vamos ver outro muro. Na verdade, Gênesis capítulo 3, onde nós encerramos a semana passada, descreve o momento em que a humanidade encontrou seu próprio muro. No final do capítulo 3, nós vimos a consequência do pecado humano que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, lugar onde antes eles desfrutavam de comunhão plena com Deus e um com o outro e com a criação. Querubins agora guardavam a entrada com uma espada flamejante que impedia o acesso àquele lugar que anteriormente era um lugar de paz, de harmonia e de comunhão plena. A humanidade ainda podia lembrar como era antes. O ser humano ainda podia olhar para trás e dizer: eu me lembro como era antes, mas não podia voltar. Era impossível voltar. Gênesis capítulo 4 vai nos apresentar a vida do outro lado desse muro. Do outro lado dessa vida. Na verdade, você vai ver aí no seu esboço que eu coloquei o título A Leste do Éden. Na verdade, é uma expressão, uma frase que nós vamos encontrar dentro desse próprio texto. Certo? Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Ali. Tá certo aqui. Estava desligado aqui. Tá tudo certo. Antes de entrarmos nesse capítulo, vamos lembrar um pouquinho o que já estudamos nessa série, tá certo? Já foram várias semanas. Estamos na série de Gênesis, o princípio de todas as coisas, o princípio de tudo. Na primeira semana, o pastor Rony nos apresentou Deus criador dos céus e da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Deus criou todas as coisas pela palavra falada. E o universo não foi um acidente. Não é fruto de acaso, como a teoria da evolução vai ensinar hoje. Houve propósito, houve intencionalidade, houve um desenho perfeito. Deus falou e o mundo veio à existência. E nós lemos vez após vez, nos dias relatados em Gênesis capítulo 1, que Deus fez e declarou:
é bom. A criação foi feita para refletir a glória de Deus, para ser um lugar de harmonia, de paz, onde a humanidade viveria debaixo de um governo amoroso e perfeito. Em tudo havia ordem, beleza e harmonia. E na semana 2, nós falamos sobre a criação do ser humano, a criação do homem e da mulher, que foram criados à imagem de Deus. O foco se estreita e nós observamos a criação detalhada do homem e da mulher, que foi diferente do resto da criação. Porque antes Deus havia falado e as coisas vieram a existir. Mas com o homem e com a mulher foi diferente. Deus os formou, Deus colocou sua mão na massa, literalmente, e formou o homem do pó da terra. Significa que Deus estava envolvido de uma forma pessoal, relacional, na criação do ser humano, feito à sua própria imagem. E o que significa essa própria imagem de Deus, de sermos criados à imagem de Deus? Significa que nós fomos criados para representar Deus no mundo. Deus como governador e nós como subregentes, podemos dizer, para administrar, para cultivar, para cuidar de tudo aquilo que Deus havia feito. O homem e a mulher foram colocados no jardim onde eles desfrutavam de presença de Deus, a provisão de Deus e o propósito perfeito de Deus. A vida no Éden era a vida como Deus planejou que fosse. Mas na semana 3, na semana passada, nós vimos uma grande tragédia. Chamamos isso da queda. O título da semana passada foi A Mentira e a Queda. A serpente trouxe uma grande mentira, questionando, foi assim mesmo que Deus disse? Que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Mas a verdade foi que Deus não havia dito isso. Deus havia dito: vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito: no dia em que comerdes daquela árvore, certamente morrerão. Mas em vez de confiar em Deus, o homem e a mulher escolheram a autonomia. Eles acreditaram que a vida seria melhor se eles mesmos decidissem o que é certo e o que é errado. Eles comeram o fruto, a primeira desobediência, e a partir dali o pecado entra no mundo. E as consequências são trágicas. Tudo começou a se quebrar. Nós vemos imediatamente o homem e a mulher com vergonha, culpa e medo e se escondem da presença de Deus. Relacionamentos se quebraram entre homem e mulher, entre Deus e homem. A dor entrou no mundo, o sofrimento e a morte se tornou uma realidade. Em mais de um aspecto, houve morte física, que foi consequência, mas também houve uma morte espiritual, separando o ser humano de Deus por sua escolha, pecado. E então veio o exílio, a expulsão do jardim. Adão e Eva foram expulsos daquele lugar de harmonia, de comunhão plena e da presença de Deus. E agora o ser humano, podemos dizer de certa forma, nós vivemos a leste do Éden. Nós vivemos fora daquele lugar perfeito de harmonia, de ordem, de provisão. Nós estamos separados desse jardim hoje. Nós estamos separados daquela vida plena, perfeita, por qual nós fomos criados. E pior de tudo, o ser humano está separado de Deus. Vamos lá. Vai ter que avançar para mim, viu? Não, que não está funcionando aqui. Pode avançar. A grande ideia da pregação é que Gênesis 4 nos mostra duas maneiras de se viver a leste do Éden. Duas maneiras que vão ser apresentadas. Você pode seguir o caminho de Caim, ou você pode seguir o caminho daqueles que invocam o nome do Senhor. Então, Gênesis capítulo 4 vai nos responder uma pergunta-chave.
como é a vida depois da queda. Como é a vida depois da queda? Não está avançando, não? Tá certo, tudo bem. O que nós vemos é algo sério. O pecado não vai permanecer pequeno. Não vai ficar só aquela primeira mentira ou aquela primeira desobediência. O pecado vai se espalhar. O pecado vai crescer. E o pecado vai se aprofundar na humanidade. Mas no meio da escuridão, no meio das trevas que nós vamos ver de forma nítida aqui nesse capítulo, nós começamos a ver alguns vislumbres de esperança. Então vamos examinar juntos essas duas maneiras de viver a leste do Éden. Pode avançar, não? Por favor. Vamos ler capítulo 4, versículos 1 a 7. Nós vamos estudar o capítulo inteiro, mas eu vou ler por parte ao examinarmos cada ponto. Capítulo 4, versículos 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui nós vemos Adão e Eva começando a ter filhos. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. Foi uma ordem dada de serem frutíferos, de encher a terra. Ter filhos é bênção do Senhor. E nós vemos isso começando a acontecer. E quando o primeiro filho nasce, a mulher dá a ele o nome de Caim, o que literalmente significa adquirir ou receber. Porque a ideia é que eu adquiri um filho do Senhor, com o auxílio do Senhor. É possível que nesse momento Eva estivesse pensando: talvez esse vai ser o meu descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Talvez é o que ela estava pensando. Mas ela disse: eu recebi do Senhor. Esse não vem de mim apenas, mas vem da mão de Deus. Depois o texto nos mostra que nasce Abel. E nós não sabemos nada sobre a infância deles, como era essa relação entre irmãos. Com certeza houve brigas, com certeza o pecado já estava evidente, mas o trecho vai dar um zoom, vai focar no momento na história desse relacionamento entre dois irmãos, porque vai nos apresentar a consequência trágica do pecado. Caim se torna um agricultor, enquanto Abel se torna pastor de ovelhas. Em algum momento na história, ambos decidem trazer ofertas ao Senhor. Agora, uma coisa muito importante, nós não devemos colocar no texto algo que o texto não nos diz, certo? Não temos nada que diz o que era para ser ofertado. Deus não estabeleceu no texto nenhuma exigência. Eu quero isso e não isso, certo? Não há isso dentro do texto. Mas Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Abel trouxe as primícias dos seus rebanhos, diz até a gordura, quer dizer, a melhor parte ele trouxe para Deus, enquanto Caim trouxe uma oferta da sua lavoura. Ele trouxe frutas, verduras e trouxe isso para apresentar ao Senhor. Mas Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Uma pergunta para vocês: o problema estava na oferta
Muitos pensam que sim, mas o texto não apresenta dessa forma, certo? Tem aqueles que vão dizer, bom, é porque Abel ofereceu um animal, né, um sacrifício, um derramamento de sangue, e com isso eles vão precipitar coisas futuras da Bíblia que o texto não nos diz. Enquanto Caim apenas trouxe algo, uma fruta, uma verdura, e apresentou a Deus. Mas Hebreus capítulo 11 nos explica um pouco mais. Hebreus 11, 4 vai nos dizer, pode avançar. Não, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 4 vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Qual é a diferença? De acordo com Hebreus 11, 4. Deixa eu ler de novo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Qual foi a distinção, a diferença entre os dois? Fé. Nós não sabemos exatamente o que significa, mas de alguma forma Abel estava oferecendo de coração a Deus uma oferta, o melhor que ele tinha. A principal diferença estava no coração e não necessariamente no objeto, no sacrifício em si. Vem comigo no trecho onde diz: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Vocês veem uma diferença na descrição das duas ofertas? Diz assim: Caim trouxe uma oferta. Ok? Uma coisa qualquer, trouxe uma oferta. Enquanto Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. A distinção é que Caim trouxe qualquer coisa, trouxe alguma coisa que ele tinha para oferecer, mas Abel teve o cuidado de escolher a melhor parte. Ele deu do seu melhor para o Senhor. Isso nos confronta diretamente. Pode avançar, não, por favor. Mais um. É possível, então, participar de atividades religiosas sem ter um coração rendido ao Senhor. Uma coisa que aprendemos com clareza nesse trecho. É possível duas pessoas oferecer uma oferta ao Senhor, um ser aceito e outro não, porque a condição está no coração. Então, pense aqui comigo um pouco. Você pode vir aqui no culto, você pode cantar, pode levantar as mãos, pode exaltar a Deus de voz, e as pessoas ao seu redor vão dizer: esse aí está louvando a Deus. Mas talvez no seu coração você está guardando pecado que você não quer confessar, você não quer abrir mão. Enquanto outra pessoa, ela está com um andar com Deus em dia, confessando seus pecados, vivendo em harmonia, crescendo no seu andar. Você pode dizer, mas as duas pessoas estão cantando de forma igual, estão louvando a Deus, estão oferecendo algo a Deus. Mas a diferença principal sempre está no coração e não na ação externa. É muito fácil a gente enganar as pessoas. Ninguém aqui sabe como é que está o meu coração hoje, certo? Mas Deus vê tudo. Deus enxerga o nosso coração. Então, ir à igreja, cantar louvores, dar oferta, participar de ministérios, ofertar para missões, tudo isso é importante. Mas não adianta nada você fazer essas atividades se o seu coração estiver distante de Deus. A pergunta não é apenas se nós louvamos externamente. A pergunta é como está o nosso coração diante de Deus. É uma pergunta que nós devemos sempre fazer, diariamente, em tudo que nós fazemos. Então, se você está lendo a Bíblia só porque você sabe que tem que fazer, mas o seu coração não está naquilo. Se você está envolvido em algum ministério ensinando as crianças, mas você só está fazendo para que as pessoas lhe vejam, Deus sabe como é que está a condição do seu coração. Pode ir à frente. Deus então vai dar um aviso. Primeiro aviso sobre o pecado. E
Então a gente vê no trecho que Caim fica com raiva, né? Versículo 6, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Deus viu que ele estava emburrado. Quem aqui já viu uma pessoa de cara fechada? Especialmente os filhos, né? Quem tem filhos aí, eu me lembro quando o filho ficava aborrecido com alguma coisa, ele ficava com aquela cara fechada, né? Mas até adultos, às vezes, são bem dramáticos e gostam de ficar com aquela cara fechada, né? Então a gente consegue imaginar como é que estava o semblante de Caim nesse momento. Por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Aí Deus vai dar um alerta. Se fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado é ilustrado aqui como um predador esperando atacar. Deus está dizendo para ele: cuidado. Deus está vendo o coração dele. Deus está vendo que ele está se irando. E Deus disse a ele: cuidado, porque o pecado está ali. O pecado está à porta, à sua espera. Eu imagino como um leão que está caçando. Ele está ali, só esperando dar algo errado para que ele possa correr atrás da sua presa e dominá-lo, matá-lo. O pecado é assim. O pecado é um predador esperando atacar e destruir. O pecado não é brincadeira, gente. O que é retratado aqui é algo sério. Se você permitir que o pecado enraize-se no seu coração, as consequências podem ser trágicas. O pecado destrói vidas, destrói relacionamentos, destrói tudo que está no seu caminho. Deus descreve o pecado como algo destrutivo e perigoso. Pode avançar, não? O pecado é destrutivo e perigoso. O pecado sempre começa pequeno. Um pensamento, algo no coração, um ressentimento, vamos dizer, uma inveja, uma amargura, uma luxúria escondida, uma fofoca, uma calúnia, sempre começa pequeno, mas se o pecado não for confrontado, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer, vai se enraizar e vai destruir a pessoa e os outros ao redor. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O desejo do pecado é de controlar sua vida, de tomar conta da sua vida. E Deus dá essa alerta a Caim: é necessário que você o domine. A maioria de nós, com certeza, já conhece a história. Caim mata Abel e a gente vai ver isso já já. Mas ele não matou Abel de repente, certo? Começou com a cara fechada, ele ficou emburrado, reagiu de forma errada, ficou aborrecido, a ira cresceu. O assassinato começou quando Caim deixou que o pecado se enraizasse em seu coração, resultando numa ira descontrolada. E é por isso que nós precisamos aprender a lidar com o pecado quando ele ainda está à porta. Certo? Quando o pecado está ali nos rodeando, aquela tentação, nós precisamos lidar com isso imediatamente. Temos que fugir, temos que fazer todo o possível para não permitir que o pecado entre e destrua. Pode ir adiante, não. Então a gente vai ver, andando para frente, que o pecado se intensifica. Versículo 8: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Eu imagino que isso aí era normal, certo? Vamos lá para o campo, você vai cuidar dos seus rebanhos, eu vou cuidar da minha lavoura, vamos lá, vamos trabalhar. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou.
Você se lembra na semana passada e até hoje na EBD? A consequência do pecado é o quê? Morte. Deus havia dito: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Agora vê a tragédia aqui. A primeira morte humana é um assassinato. Imagine a dor de Adão e Eva de ver a primeira morte humana acontecendo por meio do assassinato. Um filho matando outro filho. Eu não consigo imaginar a dor, a tragédia de um momento desse. Mas acontece. A gente vê regularmente nas notícias, irmão matando irmão, filho matando pai. É uma realidade terrível da sociedade. Aqui, Caim, obviamente, ignora o alerta dado por Deus. Ele não se apenas se revolta contra seu irmão, e nem apenas procura apenas se vingar, certo? Se fosse apenas uma vingança, a gente poderia dizer foi ruim, mas não foi o pior. Não. Ele chama o seu irmão para ir para o campo. Foi uma emboscada. Pense assim, foi uma emboscada. Ele já estava preparado, já tinha intenção em seu coração. E lá ele matou o seu irmão. Hoje, usando linguagem técnica, nós chamamos isso de homicídio doloso qualificado, certo? Quando eles determinam como uma pessoa é morta, tem linguagem que aponta para o nível de perpetuação, podemos dizer, o nível do assassinato. Aqui nós temos homicídio doloso qualificado, onde há premeditação, frieza. Então a gente vê o primeiro relacionamento entre irmãos terminando em violência. Imaginem por um instante a tristeza de Adão e Eva. As consequências daquele primeiro pecado foram de mal a pior. Eu imagino que eles sentiram isso na pele. Eles sentiram, olha o que o nosso pecado, a nossa desobediência acabou causando. Pode avançar? Que nós vemos aqui é que o pecado destrói relacionamentos. Talvez você não venha a matar o seu irmão, mas Jesus, no Novo Testamento, em Mateus, ali no Sermão do Monte, ele vai dizer: aquele que tiver ódio em seu coração contra o seu irmão é um assassino. Porque a questão é sempre o coração, meu irmão. A questão é sempre o coração. Você pode pensar, eu não matei ninguém, mas você já sentiu ódio contra o seu irmão? Se você disser que não, eu sei que você está mentindo, certo? Todos nós, às vezes, guardamos ódio em nossos corações, porque fomos machucados, maltratados, alguém falou alguma coisa contra a nossa pessoa, nós queremos nos defender. Quando o pecado domina o nosso coração, ele produz inveja, rivalidade, amargura, ódio. Meus irmãos, quantos relacionamentos nós não vemos ao nosso redor hoje destruídos justamente por causa disso? Famílias divididas, irmãos que não se falam. Muitos casos, casamentos destruídos, amizades quebradas. Isso porque o pecado sempre destrói relacionamentos. Sempre. Vejam comigo Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, onde Tiago descreve para nós o processo do pecado, certo? O processo do pecado. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, eu não sei se eu coloquei aí, não dá para ver se está nos slides. Dá para avançar aí nos slides ou não? Só para... Mais um? Ah, não. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, tá assim? Beleza. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É o que aconteceu no jardim, não foi? Quando a mulher viu a fruta,
Ela disse: Ah, é bonito, parece ser agradável para se comer, é agradável para se olhar e para ter conhecimento. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O objetivo final de todo pecado, meu querido, é destruição, é morte. Jesus falando, eu acho que é João capítulo 10, né, onde ele diz que o inimigo veio apenas para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. O inimigo, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem o seu bem em mente. Você pode pensar, mas é só uma coisinha, é só uma irritação leve. Mas, meu irmão, se você deixar que o pecado entre e se enraize no seu coração, a destruição é certa. Eu já vi igrejas divididas, partidas ao meio, porque houve essa brecha e as pessoas permitiram que o pecado se enraizasse em seus corações. Agora voltando para Gênesis 4. Tendo Caim matado o seu irmão, Deus vem conversar com ele no versículo 9. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Houve arrependimento? Sim ou não? Houve arrependimento? Não. Quando Deus o confrontou, cadê o seu irmão? Por acaso sou eu o guardador, o cuidador do meu irmão? Não houve arrependimento. Deus já sabia o que tinha acontecido, Deus conhece todas as coisas, Ele é soberano, onisciente, mas Deus queria dar a oportunidade para ele dizer: Eu pequei, eu matei o meu irmão. Assim como Deus fez com o homem e a mulher, depois do pecado. Onde é que vocês estão? Eles escondidos ali, depois Deus vai dizer: quem foi que lhe disse que vocês estavam nos... Deus sempre dá a oportunidade para o ser humano se arrepender, confessar, dizer: eu errei, preciso do teu perdão, preciso da tua graça. Mas como foi o caso dos seus pais, Caim não se arrependeu. Tem um trecho muito interessante em Hebreus, muito interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 24, pode avançar, mais um. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Tem uma coisa muito interessante que comentaristas têm debatido exatamente o significado, mas eu vou dar uma dica, uma sugestão, certo? Falando sobre Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que isso significa? O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Eu penso que é assim: o sangue de Abel clama por justiça, certo? Enquanto o sangue de Jesus oferece perdão. Imagina isso. O sangue de Jesus derramado por mim e por você não vem com julgamento, mas vem com perdão, vem com misericórdia, vem com uma alternativa, dizendo: aqui está a solução para o seu pecado. O sangue de Jesus clama por perdão, por restauração. O sangue de Abel clama por justiça, assim como Jesus mesmo, ou Deus mesmo diz: a voz do sangue do seu irmão clama da terra. Vamos adiante. Próximo. Mais um. Antes de ler a próxima parte do texto, talvez tenha alguém aqui carregando culpa profunda. Talvez você tenha feito coisas na sua vida que lhe trazem vergonha, pecados.
O Evangelho nos lembra algo poderoso, que o sangue de Jesus não veio para nos condenar. O sangue de Jesus veio para nos perdoar, para nos restaurar. Mas, infelizmente, o caso de Caim não foi um caso de remorso, não foi um caso de arrependimento. Ele tentou se esquivar quando Deus lhe perguntou onde estava o seu irmão, onde estava seu irmão. Então, assim como foi no caso de Adão e Eva, Deus também derrama juízo e maldição sobre a vida de Caim. Vamos continuar no trecho, a partir do versículo 11. E agora você é maldito sobre a terra. Imagina isso. Deus não disse para Adão e Eva, vocês são malditos. Ele disse para a serpente que seria maldita. Mas aqui Deus está dizendo para Caim, você é maldito sobre a terra. Palavras fortes, gente. Imagine isso, Deus dizendo, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse, não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. No meio da maldição, graça. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Ele se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Eu pesquisei um pouquinho essa frase, a presença do Senhor. No hebraico é a mesma frase que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, onde o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. É a mesma expressão usada em Jonas, quando diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Essa é a tendência humana diante do nosso pecado, é sair da presença de Deus, sair da presença do Senhor. Ele se retirou da presença do Senhor. É uma declaração profundamente triste, uma oportunidade dele se arrepender, cair rosto em terra e clamar por misericórdia, clamar por perdão. Em vez de fazer isso, dizer, Senhor, preciso de ti, preciso da tua graça, ele se retira da presença do Senhor. Agora, para a gente não complicar demais, sabemos que Deus é onipresente, certo? Deus está em todo lugar, não há lugar onde nós podemos sair literalmente da presença do Deus. Mas aqui sair da presença ou se retirar da presença de Deus tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento, tem a ver com bênção, com cuidado. Ele se retira da presença de Deus, do Senhor, e habita na terra de Nod, a leste do Éden. Nós podemos dizer, de certa forma, todos nós hoje vivemos a leste do Éden. Certo? Aquele lugar de perfeição, de harmonia, de beleza, de ordem. Hoje nós vivemos fora disso. Aquele muro, lembra? Aquele muro que separava, a gente consegue ver como era antes, mas a gente não pode voltar mais lá. A gente está longe, está separado. Isso nos leva à próxima parte do trecho, uma civilização sem Deus. Uma civilização sem Deus. Eu vou ler rapidamente versículos 17 ao 24. Capítulo 4, 17 a 24. Diz assim, Caim teve relações com sua mulher. Quem é essa mulher? Vocês podem perguntar. Provavelmente uma das suas irmãs. Nós não temos ainda uma civilização, certo? E ainda não havia sido dada a lei que impedisse que irmãos se casassem um com o outro. Para encher a terra, com certeza, era uma das suas irmãs. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Tem outro Enoque também, viu, gente? Esse é um Enoque diferente do que o Enoque da linha de Sete. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho.
A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Tem outro Lameque também, que é descendente de Sete. Vamos lá. Lameque tomou para si duas esposas. Primeiro momento onde a gente vê a poligamia, certo? Ele tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Namá. E Lameque disse às suas esposas, Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Vamos lá. Primeiro ponto. Os descendentes, pode avançar, não. Os descendentes de Caim desenvolvem cultura, tecnologia e música. A gente vê cultura sendo desenvolvida aqui nos descendentes de Caim. Armas, ferramentas, instrumentos musicais, cidades sendo edificadas. Mas Lameque, um poligamista, se orgulha de ter matado 2 pessoas. Ele se orgulha de matar um homem em vingança e depois um jovem. Na verdade, a palavra hebraica é um menino. Ele mata uma criança. E ele se orgulha disso. Até escreve um cântico. Aqui a gente vê o mundo progredindo, mas moralmente piorando. Vamos adiante, não. Próximo ponto. Mais um. O mundo progride, mas moralmente ele piora. Esse texto nos mostra algo muito atual para nós. Uma sociedade pode avançar tecnologicamente e ao mesmo se afastar moralmente de Deus. Que a gente vê no mundo ao redor. As coisas estão evoluindo de forma rápida até. A tecnologia de hoje, quem imaginaria 40 anos atrás que você carregaria no seu bolso um computador, máquina fotográfica, calculadora, tudo em um aparelhozinho que a gente coloca no bolso? Ninguém imaginaria isso. Talvez uns loucos lá de ciência. Está evoluindo rapidamente, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a violência cada vez mais aumentando, o mal predominando. E é essa realidade que a gente vê aqui com os descendentes de Caim. Uma sociedade pode avançar tecnologicamente, ao mesmo tempo se afastar moralmente de Deus. Nós podemos ter mais tecnologia, mais conhecimento nessa era de informação, mais desenvolvimento e ainda assim ter menos de Deus em nossos corações. Triste, né? O progresso é, de certa forma, uma evidência da imagem de Deus em nós. Deus nos criou com essa capacidade de criar, de desenvolver, de cultivar. Mas progresso jamais resolve o problema do pecado que está no coração humano. Somente Deus pode transformar o coração. E é aqui que nós vamos encerrar com o último ponto. Pode avançar, não, por favor? Aqui a esperança surge. Novamente, versículo 25 do capítulo 4. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi ao mesmo tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Um vislumbre de esperança em meio ao mal, ao pecado, às trevas. Meus irmãos, nós podemos dizer que a esperança estava viva. A despeito de tudo que estava acontecendo, a esperança estava viva.
Mesmo em um mundo cheio de pecado, Deus preserva um povo temente a si mesmo. Próximo ponto, não, por favor. Mesmo em um mundo cheio de pecado, Deus preserva um povo temente a Ele, um povo que busca o Senhor. A esperança do mundo nunca esteve em civilização. A esperança do mundo nunca esteve na política. Meu irmão, se você coloca a sua esperança na política, você está perdido, viu? Nunca vai dar certo. A política não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o meu problema. A esperança nunca esteve no progresso humano. A esperança sempre esteve em Deus, se manifestando num povo que busca a Deus, um povo temente a Ele. Deus sempre preserva um remanescente. É uma lição, um tema que a gente vê ao longo de todas as Escrituras, mesmo quando o mal predomina, que a gente vai ver daqui para frente, nos dias de Noé. Parecia que todo mundo só praticava maldade, mas tinha um que andava com o Senhor. Em meio a todos, tinha um. Deus preserva um povo que invoca o seu nome. Então vamos para a aplicação. E daí? Que diferença isso faz para a sua vida e para a minha? Gênesis 4 nos confronta com 3 perguntas bem práticas, certo? A primeira pergunta: como está o seu coração diante de Deus? Antes de qualquer outra coisa, como hoje está o seu coração diante de Deus? Você está apenas participando de atividades religiosas ou você realmente se rendeu a Deus? Você tem fruto de arrependimento regular na sua vida? Deus não está interessado apenas em rituais. A história lá da oferta de Caim e Abel é evidência disso. Deus não está interessado apenas no ritual, em você fazer atividade religiosa. Deus quer o seu coração, meu irmão. Deus quer o seu coração. Deus deseja corações transformados. A segunda pergunta, não. Existe pecado que você precisa confrontar? Existe pecado oculto no seu coração, na sua vida, que você precisa confrontar? Talvez é uma tentação. O pecado está à porta do seu coração, querendo lhe dominar. Talvez um ressentimento que está crescendo no seu coração, um orgulho, uma área de desobediência. Meu irmão, eu quero ser claro com você hoje de manhã. Eu, às vezes, ouço em nosso meio reclamações, fofocas. Tenha cuidado, porque o fim disso é destruição. Tenha cuidado com seus pensamentos, com seu coração. Não permita que o pecado que está à porta entre na sua vida, se enraize e venha a lhe destruir e os seus relacionamentos, idades, civilização, igreja. Não deixe o pecado crescer. Confesse, arrependa-se. 1 João 1:9 deve ser lema nos nossos corações, nas nossas mentes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus oferece perdão regular para mantermos essa comunhão com Ele, mas é necessário que confessemos, que haja arrependimento. Não é o suficiente dizer, mas Deus já me perdoou em Cristo, né? Já morreu por mim. Não, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer que você declare, eu sou pecador, eu errei, eu cometi esse pecado, me perdoe. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. E terceira pergunta, você é alguém que invoca o nome do Senhor? Falei que há 2 maneiras de viver a leste do Éden. Você pode seguir os descendentes de Caim, separados da presença do Senhor, ou você pode ser um desses descendentes de Sete, que invoca, que busca ao Senhor. Você pode dizer que sua vida é caracterizada por isso, que você é alguém que busca a Deus, busca a face de Deus. E, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, eu quero ser transformado conforme a imagem do Teu Filho, eu quero ser diferente, eu não quero viver aquela vida que eu vivia. No capítulo 4, nós vemos esses 2 caminhos, o caminho de Caim
longe de Deus, separado de Deus, e o caminho daqueles que invocam o Senhor, daqueles que reconhecem a necessidade de clamar a Deus por graça, por misericórdia. Então, meus irmãos, todos nós vivemos a leste do Éden hoje. Mas Deus não nos deixou sem esperança, mesmo em meio ao mal que nos cerca. Parece que tudo está indo para o brejo, né? Tudo está piorando, mas Deus não nos deixou sem esperança. Jesus veio ao mundo quebrado. E seu sangue não clama por nossa condenação, mas por nosso perdão, por nossa restauração com Deus. E por meio de Jesus Cristo, nós encontramos o único caminho de volta para Deus. O único caminho é Jesus. Ele é a solução para esse pecado que predomina, para esse mal que nos cerca. Por meio de Jesus, nós podemos ser reconciliados com Deus. Então a pergunta é simples hoje de manhã. Você vai seguir o caminho de Caim? Ou você vai seguir o caminho daqueles que invocam o nome do Senhor? Vamos orar. Senhor Deus, eu confesso que muitas vezes o meu coração se parece mais com o coração de Caim. Eu confesso que muitas vezes eu vejo o pecado à porta e eu não tenho cuidado de buscar a tua direção, a tua força para poder dominar esse pecado. Ó Deus, quebranta meu coração. Eu peço por todos que estão aqui nessa manhã, ó Deus. Talvez tenha alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus como Salvador. Ó Deus, eu peço que nessa manhã haja salvação. E talvez tenha alguém aqui que já confessou Jesus como Salvador, mas ainda continua flertando com o pecado. Talvez pecado oculto, talvez uma amargura que tem se enraizado no coração. Talvez ira. Ó Deus, quebranta corações nessa manhã, que haja arrependimento genuíno e que nós possamos ser identificados com aqueles que invocam o teu nome. Ó Deus, abençoe essa igreja, abençoe o teu povo, ó Deus, e que as nossas vidas lá fora sejam um reflexo dessa graça, dessa transformação, para que o mundo veja em nós corações que buscam ao Senhor. Ó Deus, use as nossas vidas como testemunha para alcançar outros, outros que estão perdidos, longe, separados da tua presença. Ó Deus, que possamos ver salvação, transformação, redenção acontecendo, mesmo no mundo cercado de trevas. A nossa esperança é Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.